Olá galera, show do 7º ano, desejo que todos estejam bem, quero parabenizá-lo pelo desempenho de vocês na avaliação da nota livre, fiquei feliz pelo resultado, sei que vocês estão aproveitando esses momentos, pois sabemos que devemos estar preparados para a nossa volta, e isso requer disciplina. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto que iniciamos na semana passada sobre o Oriente, Índia, China e Japão. Na aula passada falamos especificamente sobre a Índia e hoje falaremos sobre China e Japão, ok? Vou colocar para vocês aqui a imagem do assunto que nós vamos falar hoje, é China e Japão, como eu já falei para vocês, ok? Antes, porém, quero tirar uma dúvida que sei que surgiu na cabecinha de vocês, que é referente à primeira e à segunda expedições que os portugueses fizeram à Índia, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Vou deixar aqui Oriente, China e Japão, mas eu vou colocar depois, vou falar primeiramente sobre essa dúvida que eu sei que alguns de vocês tiveram. Na primeira expedição, os portugueses não foram bem recebidos pelo Samorim, que sentiu-se ofendido com os presentes que recebeu. Lembram-se que eu disse para vocês que os portugueses deram de presente chapéus, azeite, bacias, mel e 2 cartas do rei português Dom Manuel, que propunham um acordo de comércio? Então, diante dos produtos trazidos, o Samorim não manifestou interesse em relação à carta do rei português. Não interessou para ele. Apesar das diferenças e da dificuldade de comunicação entre os dois lados, os portugueses obtiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador português retornou a Lisboa com as embarcações carregadas com toneladas de especiarias. Na segunda expedição que fizeram para a Índia, em 1500, utilizaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, líderes políticos indianos foram obrigados a aceitar aliança político-militares, que proporcionavam benefícios para os comerciantes portugueses. Eu espero que vocês tenham clareado, né, a cabecinha de vocês, para ver que a primeira expedição foi de uma maneira e a segunda expedição que chegou à Índia, né, foi de uma maneira completamente diferenciada, ok? Bom, agora sim nós vamos falar sobre a China, tá? Só um pouquinho que eu quero colocar para vocês aqui sobre a China, na verdade, tá? Esse é o nosso assunto novo. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, por considerarem estarem no centro do mundo. Os portugueses chegaram à China em 1513 e encontraram um império muito diferente da Índia. A diferença
mais significativa estava no poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. No entanto, a grande força militar dos chineses não foi o único fator que deixou os portugueses impressionados, pois era um império com inúmeras invenções, como papel, impressão em blocos de madeira, bússola magnética, papel higiênico, construção de canais navegáveis, pontes suspensas por correntes, pólvora, pasta e escova de dente, inseticida, fósforo, cartas de baralho e papel moeda e muito mais, né? Eu só citei algumas dessas invenções, na verdade. Os portugueses adotaram uma abordagem diferente da utilizada na Índia, em virtude do poderio militar chinês. Na verdade, eles ficaram um tantinho de medo, né? Na Índia, havia se fundamentado na violência. Lembra-se que eles chegaram lá com os canhões, com armamentos, né? Já na China, eles pensaram duas vezes antes de chegar querendo as coisas à força. Os portugueses, na China, tentaram estabelecer relações diplomáticas, mas as autoridades chinesas se recusaram em fazer acordo com os portugueses. Sendo assim, em vez dos portugueses se confrontarem com violência, eles, muito espertos, optaram por praticar o comércio de forma clandestina com os mercadores chineses nos portos do Império. Acredito que vocês estão lembrados que é clandestina, né, gente? Mas assim mesmo, eu vou falar para vocês, clandestino quer dizer feito às escondidas, né? Os portugueses não tinham muitos produtos que interessassem os chineses, mas levaram prata, vindas de terras que na atualidade são alemãs. A prata tinha uma enorme demanda da dinastia Ming, pois a prata era usada para cunhar as moedas que haviam substituído o dinheiro de papel. Os portugueses, desse modo, compravam produtos luxuosos, como seda, utilizada para a confecção de roupas, finas porcelanas, pólvora e alguns temperos, além de ópio. Ópio, galerinha, são substâncias, né, que são retiradas da papoula e é usada como medicamento, pois provoca sonolência e analgesia. É um analgésico, né? E almíscar, eu acho que vocês já ouviram até falar, né? Perfume de almíscar, extraído do abdômen dos servos e processado no Cantão, usado na fabricação de perfumes. A coroa portuguesa, em 1555, estabeleceu um acordo com o imperador chinês para que um entreposto comercial fosse construído na ilha de Macau. Os portugueses, ao chegarem a Macau, ergueram um portão onde escreveram:
temam nossa grandeza e respeitem nossa virtude. Macau é considerado o primeiro entreposto europeu, principalmente ao nível comercial estratégico, para os portugueses, porque era um importante intermediário no comércio entre a China e a Europa. A China era vista pelos europeus como um império onde a justiça era bem aplicada. Ok? Daí sem problemas? Então tá. O projeto de navegação dos chineses era diferente dos portugueses. A primeira diferença se refere à motivação dos portugueses em realizar o comércio com o Oriente e terem desprendimento suficiente para se lançarem nas viagens marítimas. O navio de vela também era mais adequado para as viagens em mar aberto, mas a grande diferença em relação aos navios de junco chineses era o fato de as navegações portuguesas estarem aparelhadas com canhões, um elemento crucial na guerra. Enquanto os navios chineses atuavam de forma direta nos conflitos com outras embarcações, os navegadores europeus podiam afundar navios inteiros à distância. Eu tinha falado lá em cima, né, os navios de junco. Junco quer dizer, gente, navio à vela usado na China e no Japão, tá? Isso quer dizer junco. Eu vou colocar para vocês uma imagem, na verdade são duas imagens, né? Mas para vocês observarem, e a título de curiosidade, galera, eu vou falar sobre o junco chinês e a galera europeia, tá? Vejam bem, a China tinha superioridade muito grande no que diz respeito à navegação. A China tinha domínio da construção naval, desenvolvimento técnico e a invenção e utilização de certos itens, como a bússola, o astrolábio, o sextante, quadrante, a prensa, entre outros. Acentuou ainda mais essa superioridade. Os europeus usavam galeras de uma única vela. Galera aqui quer dizer antiga embarcação movida a vela ou a remos. Eu quero que vocês deem mais uma olhada aí na tela que eu coloquei para vocês. Percebam a diferença do junco chinês, tá? Para
a galera europeia, né? Repare ali a quantidade, lógico que tinha, né, a vela, mas olhem, presta atenção na quantidade de remos que a galera tinha. Então, como eu tinha dito para vocês, aqui, galera antiga, embarcação movida a vela ou a remos, ok? Então, retomando, os europeus usavam galeras de uma única vela, muito lentas, ou de naus mais rápidas, porém frágeis. Elas eram rápidas, mas elas eram frágeis. Isso significa que acabava desmontando, né? Os juncos, como já falei, navio à vela, usado na China e no Japão, né? Já tinha falado isso para vocês agora há pouco. Retomando. Os juncos de alto mar dos chineses surpreenderam os viajantes estrangeiros, como Marco Polo. Marco Polo, gente, foi um mercador, embaixador e explorador veneziano, cujas aventuras estão registradas em As Aventuras de Marco Polo, um livro que descreve para os europeus as maravilhas da China, de sua capital, Pequim, e de outras cidades e países da Ásia. Retomando, os juncos tinham muitas vezes 60 metros de comprimento, e tinham mais de 50 cabines. Não eram pequenos os juncos não, galera. Para a época, olha. Ok? Então, deu para vocês entenderem a diferença do junco chinês e a galera europeia, qual era mais rápido, ou, né, o que tinha melhor estrutura? Ótimo, então. Agora, nós vamos falar de outro império, né, que eu tinha dito lá atrás, que é o Japão. E eu vou colocar na tela para vocês a imagem, né, que nitidamente lembra o Japão. Quando os portugueses chegaram ao Japão, em 1543, encontraram um território dividido internamente em conflitos. Os daimyos, que eram os grandes proprietários de terra, ou seja, senhores de terras japonesas, buscavam aumentar o seu poder e entraram em conflito pela posse de terras. O imperador e os shoguns eram os títulos conferidos àqueles que ocupavam o mais alto cargo militar. Ok, galera? Voltando. O imperador e os shoguns, sem autoridade, não conseguiam conter as guerras internas. Os shoguns decretaram o isolamento do Japão. Aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram aos portos japoneses e estabeleceram relações comerciais. As armas de fogo, especialmente o mosquete, foi um dos produtos levados pelos portugueses que despertou grande interesse dos daimyos. Com a aquisição de armas, as técnicas tradicionais de guerra da cultura japonesa foram
modificadas. Os daimyos que mantinham o exército de samurais. Samurais eram os integrantes da nobreza, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, né? Samurai, né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que era a figura do samurai, né? Então, voltando lá, mantinham o exército de samurais, que eram os integrantes da nobreza, que passavam por um longo e cuidadoso treinamento, lutavam usando arma chamada katana, uma espada com uma lâmina curva, tá? Dá para perceber ali nas mãos, né, do samurai que eu coloquei para vocês aí na tela. E eram movidos por um rígido código moral com base na lealdade e na coragem. Eles foram facilmente derrotados pelos mosqueteiros, ok? Sem problemas até aí, tá dando para entender direitinho? Que bom. Continuando. Houve o estabelecimento de relações comerciais. A prata japonesa começou a ser levada pelos portugueses para a Índia, onde eram trocada por especiarias, porcelana e seda. Continuando, era levado para a Índia o cobre japonês, que era usado na fabricação de navios portugueses. Os japoneses, além de metais, comercializavam porcelanas. Laca é a resina produzida, gente, por certas árvores nativas do Oriente, ok? E pedrarias com os portugueses. Os missionários jesuítas receberam autorização para se estabelecerem no Japão. A cidade de Nagasaki, fundada pelos portugueses, tornou-se a maior cidade cristã do Japão. Com o fortalecimento do shogunato no século XVII, encerrou-se a guerra entre os daimyos. O shogunato de Tokugawa, em 1635, proibiu a prática do cristianismo, determinando a perseguição aos cristãos. O shogun decretou o isolamento do Japão por meio do edito de Sakoku. Sakoku aqui quer dizer país fechado, tá? Foi a política externa isolacionista japonesa do shogunato Tokugawa, sob a qual as relações e o comércio entre o Japão e outros países eram severamente limitados. Quase todos os estrangeiros eram impedidos de entrar no Japão. E os japoneses comuns foram impedidos de deixar o país por um longo período. A política foi promulgada pelo shogunato Tokugawa, como eu já tinha falado. Bom, resumindo para vocês, o edito de Sakoku fechou todos os portos para os navios estrangeiros e proibiu os japoneses
de comercializar fora do Japão, tá? Eu gostaria agora que, antes de continuarmos, eu queria que vocês pegassem, e eu também vou pegar, na página 29, tá? Na página 29, para fazermos juntos esse exercício, porque, embora seja para dar a sua opinião, né, ele é um pouquinho complicado, ok? É o seguinte: em sua opinião, a movimentação representada influenciou a decisão do Shogun de fechar o Japão para o comércio. Que resultados essa medida deveria provocar na economia japonesa? Bom, eu vou falar bem devagar para vocês prestarem atenção na resposta, ok? O fechamento visava impedir o contato do Japão com a cultura e os produtos europeus. A medida visava reduzir a entrada dessas mercadorias para o desenvolvimento técnico do Japão, além de impedir a influência da cristianização do Japão, para preservar as crenças tradicionais. Então, eles não queriam essa influência do cristianismo, né? Porque eles tinham as próprias crenças tradicionais. Eles não queriam que isso acabasse, ok? Retomando, então. As especiarias em 1580 eram abundantes na Europa e outros reinos conquistaram mercados no Oriente, onde espanhóis, britânicos e holandeses passaram a atuar. O poder de Portugal, que estava envolvido em problemas de sucessão, declinou no Oriente, ainda que a presença portuguesa em entrepostos comerciais, como Macau, que nós falamos, né, e Goa, também nós falamos na semana passada, tenha garantido a manutenção dessa rota até o século XIX. Por outro lado, a colônia de Portugal, na América, direcionou os planos de colonização português. Bem, galera, nós vamos ficando por aqui, né? Antes, eu tenho que deixar para vocês, pouquíssimas atividades, né? Da apostila da página 31, do caderno de atividades da página 12 somente, tá? Tenho total e absoluta certeza que vocês não vão ter problema nenhum em resolver essas questões, né? Eu tenho muita fé que vocês prestaram bastante atenção, que vão fazer logo em seguida essas atividades para não acumularem, ok? Semana que vem nós voltamos com uma outra aula diferenciada, tá? Mas falaremos sobre isso na semana que vem, tá? Como eu disse, por enquanto é só. Até semana que vem. Beijos para vocês, galera. Até. Tá?